Graça e paz, bom dia, que Deus abençoe a todos. Estamos de volta com um tema aqui que consideramos importante, consideramos bastante relevantes, né, para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual, que é o enfrentamento da depressão espiritual. Temos algum material a esse respeito, a maioria dos livros que abordam esse tema estão relacionados com a área do aconselhamento, né, do aconselhamento pastoral. Há divergência, né, de escritor para escritor, alguns são médicos, têm formação em psiquiatria, outros são psicólogos, outros são pastores, outros são filósofos. Há um grande número de autores, né, e todos se debruçam sobre esse tema. É claro que todo não, boa parte do material que nós temos diz respeito a homens que confessam a fé cristã. Mas não havendo unanimidade entre eles, né, nós passamos a produzir, não, passamos a selecionar algumas ideias, alguns conceitos, pegar uma coisa ou outra, que consideramos que podem ser úteis caso esses vídeos alcancem alguém que esteja passando por uma situação desse tipo, ou que conheça alguém, né, que está enfrentando ou que enfrentou uma situação dessa natureza e, e, e talvez tenha sofrido alguma sequela, alguma consequência. Então, basicamente, eu vou passar mais tempo lendo, porque eu preparei um material extraído de alguns outros materiais aí, conforme eu já falei. Então, o tema da depressão espiritual, ele pode ser abordado via histórica através dos chamados pecados capitais. O que são os pecados capitais? A igreja, no início da Idade Média, a igreja ocidental, a igreja católica, era o cristianismo que havia naquela época, né? O cristianismo ocidental era basicamente quase todo vinculado à Igreja Católica Romana, mas naquela época de formação de uma grande igreja, de uma grande instituição, com a necessidade de instruir e orientar o povo, né, eles desenvolveram, os estudiosos sempre têm essa ideia, esse compromisso, esse propósito, eles desenvolveram alguns conceitos, né, alguns resumos, algumas simplificações. Então começaram a discutir sobre quais pecados seriam não é os mais importantes ou mais graves, quais seriam os pecados que seriam os cabeças, né, que dariam origem aos outros pecados, aos demais pecados, né, como inicia o processo de queda, por assim dizer. E eles estudavam o pecado e estudavam também as virtudes. Aí nessa época surgiu a ideia de 7 pecados capitais. 7, porque é aquele número, né, relacionado à Bíblia que dá uma ideia de inteireza, de totalidade. Mas se você pegar uma relação aí, você vai ter uma infinidade de pecados, né, inclusive atitudes ou comportamento ou posturas. Né? Então foram escolhidos, né, 7 pecados: a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a soberba, a preguiça e a inveja. Né? E as virtudes, né, que deveriam ser desenvolvidas, praticadas, né, as vidas cristãs deveriam ser voltadas para o desenvolvimento das virtudes, seriam a humildade, disciplina, a caridade, que é o amor, a castidade, a paciência, a generosidade e a temperança. Então, eles estabeleceram aí de forma antítese, né, confrontando os pecados capitais e as excelentes virtudes, né, o que se deveria evitar e o que deveria ser desenvolvido, né, o propósito ideal de uma vida cristã. Nós não vamos pegar toda a relação, né? Você é interessante o ser humano, né? Porque foram apresentados a relação, a lista dos 7 pecados e das 7 virtudes. É claro que os pecados capitais, os 7 pecados capitais, se tornaram muito mais famosos do que as virtudes, né? Do que a excelência. É da natureza humana essa certa obsessão pelo mal, né? Pelo, pelo pensar negativo. Se você pegar a literatura, se você pegar os escritores, né? Você verá que
a dedicação a esses ciclos, né, do pecado foi bastante intensa na Idade Média, até com produção artística, né, nesse sentido, que conduz o homem à perdição, né? E os sete pecados se tornaram muito mais famosos, muito mais populares do que as virtudes. E nós vamos tratar da preguiça. Preguiça, mas a preguiça não é no sentido só daquela pessoa que nada quer e que nada faz, né? A preguiça, ela também ela pode ser, porque a nossa preocupação é com a disciplina espiritual, é com a questão da espiritualidade. Nós estamos tratando aqui da, do indivíduo, né, em si. Nós estamos falando do indivíduo religioso, do indivíduo que confessa a fé religiosa, do indivíduo que estabeleceu um compromisso, um propósito, um vínculo com Deus, com o Senhor, e tem como ideal de vida um crescimento, um amadurecimento, né, uma progressão nas disciplinas espirituais. O, o que eu achei aqui, para nós tratarmos da depressão espiritual, é que a preguiça, ela também foi conhecida como assídia, assídia, né? E a assídia, ela descreve uma condição de opressão, melancolia e acomodação, né? E ela se encaixa nessa descrição dessa condição que nós entendemos hoje, que nós não, né? Muitos autores e escritores entendem como uma condição de depressão espiritual. Nós não estamos interessados porque não temos em nós condições de tratarmos do transtorno mental, né, tipificado como depressão. Se a, se a pessoa está passando por um processo de um transtorno mental que dá indícios de um quadro depressivo, essa pessoa deve procurar o mais rápido possível auxílio profissional. Procure um médico, nós já falamos, né? Procure um psiquiatra, um neuropsiquiatra, um neurologista, né? Procure o profissional preparado que vai cuidar de você, que vai te ajudar, né? Vai ajudar no diagnóstico e nas orientações e no tratamento. As terapias, ele vai, é competência do médico. Marco, por que o médico? Porque se você sofrer um acidente e fraturar a sua perna, você não vai orar para a sua perna para o osso voltar no lugar. Você vai imediatamente, você vai ser levado para o pronto-socorro, vai passar por todos os exames, vai ser encaminhado a um ortopedista que vai fazer os procedimentos para curar a sua perna. Você não vai esperar que a sua perna se cure sozinha. É bem possível que até uma pessoa que sofra um acidente, uma fratura, se não for uma fratura exposta, ficar quietinha em casa, imobilizada, talvez até aquela perna se conserte. O risco é ter uma infecção e perder a perna ou acabar morrendo. É até possível que aquela perna se conserte, mas ficará com uma deformação, ficará com uma sequela. E se você também procurar o médico e não respeitar as prescrições, não respeitar o tratamento, pode ser que você não tenha uma recuperação adequada. Estou falando aqui da perna, do acidente, de uma fratura exposta, porque é uma coisa muito óbvia e as pessoas não conseguem prestar atenção, né? As pessoas não conseguem. Criou-se, em parte do meio religioso, a ideia de que o quadro depressivo, né, a pessoa pode enfrentar esse transtorno mental ou outros transtornos aí de personalidade ou mental sem o auxílio médico. Isso é arrogância, isso é de uma arrogância sem limites, né? Isso leva quase que à insanidade, é um comportamento característico de alguns fanáticos, mas fanáticos não em relação a si mesmos, né? São fanáticos em relação a querer é, doutrinar e disciplinar a vida e a conduta de outras pessoas, né? Aquela alegação, Jesus Cristo é o meu psicólogo, Jesus Cristo é o meu psiquiatra. Então, há casos em que nós devemos dizer para a pessoa, então não está resolvendo, né? Ou você não está acessando, ou você não está em comunhão com a pessoa certa, ou não está resolvendo, você precisa de auxílio médico. Por quê? Nós acreditamos que
é importante que o cristão não se deixe tomar pela ignorância, né? Pela insanidade disfarçada de espiritualidade que tenta evitar com que as pessoas procurem ajuda e tratamento. E sempre que a ajuda é procurada no início, o sucesso do tratamento é sempre muito melhor, muito mais garantido. Então, não estamos aqui nos atrevendo a falar de um quadro, de um transtorno mental que só pode ser diagnosticado por um profissional médico, né? E esse profissional médico vai indicar o tratamento adequado, a terapia adequada, tá? Inclusive, pode dizer que a pessoa não está necessariamente naquele quadro que ela teme, que a preocupa, mas é competência, é responsabilidade do médico. Com isso, não estamos querendo dizer que desprezamos a palavra de Deus, muito pelo contrário, né? Temos na palavra de Deus uma série de ferramentas para aprendermos a enfrentar toda e qualquer situação na nossa vida, né? Para aprendermos a superar as nossas limitações, né? Sejam elas quais forem, né? É importante saber que Deus não exige de nós uma perfeição em termos absolutos, em praticamente nada. O que ele exige de nós é que ele nos concedeu gratuitamente. É um amor intenso, a capacidade de amar a Deus, de estar em comunhão com Deus, né? Abandonar um pouco essa ideia de buscar, buscar, buscar. Você precisa aprender a desfrutar da comunhão com o Pai. Comunhão essa que foi preparada, disponibilizada através da fé em Jesus Cristo. Há um grupo de pessoas que buscam, buscam, buscam muito, não sabem o que estão buscando, na verdade. Quando o caminho para a comunhão com o nosso Senhor, o caminho para a comunhão com Deus, foi estabelecido e foi nos concedido gratuitamente por Cristo Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo, nosso Consolador, nos conduzindo sempre ao trono da graça, nos mantendo vivos em Cristo, vivos em Deus, avivados na nossa fé e uma viva esperança. É nessa área que nós pretendemos trabalhar, né? Como se manter numa viva esperança, uma fé dinâmica que proporciona uma esperança dinâmica e viva para que a pessoa aprenda a enxergar a si mesmo, as suas limitações, aceitar a realidade da vida e aceitar a verdade da palavra de Deus para uma vida comprometida com o mundo real, não com um mundo imaginário ou ideal, tá? O céu, quem nos está preparando morada é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dito isto, como diremos várias outras vezes, se você apresenta um quadro clínico dessa chamada depressão, procure ajuda médica, procure o profissional indicado. Nós estamos falando aqui de um quadro chamado depressão espiritual, né? É um estado de espírito, um estado mental, é uma condição emocional. Os estudiosos dizem que essa chamada depressão espiritual ela é muito mais comum, frequente nas pessoas religiosas, por incrível que pareça. Ela acomete mais as pessoas que têm uma formação religiosa, que têm uma vida religiosa. Por quê? Porque, em tom de ironia, já foi dito, né? Algumas pessoas foram abençoadas com a superficialidade, né? Algumas pessoas têm uma vida rasteira, né? Não se importam com nada, o que aconteceu, aconteceu, o que não aconteceu, o que não aconteceu. O nível de reflexão é mínimo. Essas pessoas aparentam alguma felicidade, alguma satisfação e vivem suas vidas sem se preocupar muito com absolutamente nada. O cristão não é assim. O cristão tem um compromisso com Deus. Então, ele está sempre se investigando, se analisando, se avaliando, né, tentando compreender a realidade da vida, dos fatos. Ele ora, ele intercede, né, ele quer a sua família em Cristo Jesus, né, ele quer experimentar algo que foi dito que ele tem em si como crível, né, ele quer enxergar uma mudança na sociedade, nas pessoas, ele quer experimentar uma dinâmica do poder de Deus atuando na vida das pessoas, transformando realidade, transformando situações, né? Principalmente porque somos
informados de acontecimentos do passado, de avivamentos nesse país, naquele outro e tal, e todos gostaríamos, né, de ver isso no nosso Brasil. O Brasil passou por vários avivamentos, a palavra de Deus tem sido grandemente difundida, muito embora no momento um pouco tenso e conturbado, a palavra de Deus está aí sendo divulgada, o Espírito de Deus está aí atuando nas vidas das pessoas, mas olhando para o nosso país, nós vemos que é, não houve um despertar como todos anseiam em relação à fé, em relação ao compromisso com as verdades da palavra de Deus. Nem a sociedade e também, infelizmente, nem as igrejas, né? As preocupações das igrejas parecem ter oscilado, ter escapado um pouco dessa visão espiritual. Há um compromisso com a sociedade muito intenso e com várias áreas da vida social, né? A preocupação da teologia hoje, ela tem mais com teologia popular, né? Ela tem o objetivo de apresentar uma perspectiva cristã para as várias facetas, para as várias realidades da sociedade e da vida humana. Fica de fora um pouco essa dinâmica, né, da vida no espírito, né, da vida debaixo da unção, do poder de Deus. Como isso se expressa de maneira prática. Muitas pessoas têm experimentado situações nas igrejas, em algum determinado momento, um culto específico, em alguns retiros, né, em algum momento de meditação, tem experimentado dessa alegria e dessa paz. Mas há de convir que Deus é muito mais do que alguns momentos. E quando a vida não se encaixa dentro das nossas perspectivas, principalmente por envolver uma questão chamada fé, a pessoa pode passar por um momento de balanço, de dúvidas, de questionamentos, que eu pessoalmente não considero ruim, eu considero ótimo, né? Eu considero um momento propício para uma reavaliação, né? Para um fortalecimento, de acordo com as perspectivas mais corretas, né? E para uma nova dedicação e empenho com as devidas correções de rumo, de propósito, de natureza, de caráter e tudo mais. Pessoalmente, eu entendo que esses momentos, né, de chamado depressão espiritual não são necessariamente ruins, eles são consequências de algo que aparentemente não é que não deu certo, não correspondeu às expectativas criadas. Mas vamos lá. E isso atinge praticamente todo mundo. Todos os cristãos, em algum momento, são atingidos por esse cansaço, por esse sentimento de devastação, de frustração, porque em muitas ocasiões as situações são muito duras, né? A Bíblia mostra um exemplo bastante interessante, né? Vamos usar a Bíblia com todos os seus símbolos. O povo de Deus, quando foi resgatado do Egito, tirado do Egito, Moisés e Arão à frente do povo, Deus realizando milagres extraordinários, fantásticos, né? O livramento da morte, né? Dos primogênitos com o sangue nos umbrais, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a celebração da Páscoa, né? A passagem pelo Mar Vermelho, e o povo chega numa terra, né? Algum pouco tempo depois, atravessado o mar, começam a surgir as dificuldades, né? As dificuldades começam a provocar inquietação, reclamação, murmuração. O povo que viu o poder de Deus, o povo que viu os grandes milagres de Deus, começa a se deixar dominar pelo cansaço, pelo medo, pela indisposição, né? Aquela reclamação constante de Moisés: você nos tirou do Egito para nos matar nessa terra. Lá tínhamos, não tinha nada, né? Tinha sofrimento e dor. Lá nós tínhamos alimento, aqui nós estamos passando, não estava passando fome nenhuma, né? Mas a murmuração, o medo, o desespero, a incerteza, né, leva
o povo e as pessoas a uma prostração, né? A um momento de incredulidade, de dúvida, né? A dúvida se torna ativa, né? Por que você nos tirou da terra do Egito, né? Você vai estar nos levando para onde? Essa promessa de uma terra que mana leite e mel, isso parece mais uma mentira, porque nós estamos aqui no deserto, na aridez, na escassez, né? E essa situação ela é ruim, ela é péssima, ela é angustiante, ela pode levar à prostração, à rebeldia e até ao abandono da fé. É claro que Deus cuidou do seu povo, né? O povo foi conduzido. Então não podemos imaginar que será diferente com a igreja. Também temos na vida dos profetas Elias e Jonas, né? Dois exemplos de homens de Deus, homens que ouviram a voz de Deus, homens que em algum momento, vamos falar o Elias. Elias foi um homem incrivelmente usado por Deus na realização de milagres, né? Ele é muito respeitado entre os judeus e muito respeitado entre os cristãos, né? Fogo desceu do céu e queimou os inimigos, né? Várias vezes, né? O azeite, o alimento, alimentado por corvos, né? Depois de novo orou e ficou sem chover, orou e a chuva veio, né? Ele é um homem incrivelmente usado por Deus e aguardava um resultado. Quando não viu o resultado dos atos, ele caiu em profunda depressão, desejou para si a morte. Jonas também. Jonas também. Jonas foi um homem que, ao ouvir a voz de Deus, a ter a compreensão do propósito de Deus para um outro povo, né, para a cidade de Nínive, ao saber da disposição de Deus em perdoar aquele povo, que ele sabia se tornaria um inimigo do povo de Israel, ele ficou indignado, ele ficou inconformado, né? Ele ficou profundamente angustiado, ele se rebelou, né? Olha, o homem ouviu a voz de Deus, mas não concordou, né, com o propósito de Deus. Como pode isso? Isso acontece muito. Isso é muito comum no meio cristão. Inclusive na vida de pessoas que eu acredito que passaram por uma conversão genuína, por uma conversão verdadeira. Mas onde você encontra isso? Na questão dos preconceitos, né? Práticas e hábitos que estão enraizados numa cultura, numa determinada sociedade, ainda que atingidos pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, pela disposição de Deus em transformar aquelas vidas, há na vida de muitas pessoas, né, uma série de preconceitos que não são vencidos sem um grande empenho pessoal, porque faz parte da formação do indivíduo, faz parte dos valores do indivíduo, né? E não corresponde a uma verdade quando confrontados com a palavra de Deus. São preconceitos, são ideias e valores enraizados numa cultura e numa sociedade. Por isso nós vemos tanta animosidade, né, entre os povos humanos, né, entre os diversos povos que compõem a raça humana. Cristãos se matando, né, e pessoas de outras religiões também, igualmente se enfrentando, se matando. Por quê? Mesmo alcançados pelo amor e pela graça de Deus, a pessoa não aceita, a pessoa tem dificuldade em aceitar que o outro também é importante para Deus, que o outro também é relevante no plano de Deus, que o propósito de Deus não está circunscrito a uma nação. Quando eu cito a declaração lá do Langston, né? Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas, é um ato de fé, é uma declaração de fé. Então, algumas pessoas pegam o texto do Antigo Testamento, não, Deus chamou fulano, Deus chamou ciclano, mas esse chamado, essa vocação, essa eleição não significa necessariamente rejeição absoluta em relação aos outros.
esse chamado, essa vocação é em relação a um propósito, né? É em relação a um propósito específico. Não significa que o, o restante da humanidade toda passou a ser odiada por Deus. Não. Deus estabelece um plano que envolve todos os povos e todas as nações. Para Israel, ele deu um papel específico. E a igreja também. A igreja também tem o seu propósito, a igreja tem um plano estabelecido por Deus. E quando a igreja é, não corresponde às expectativas do propósito de Deus, a igreja se coloca em desarmonia, né? Perde, em parte, a comunhão com o Senhor. Né? E muitas pessoas são levadas a uma crise na sua jornada espiritual. A necessidade de parar, de revisar, de rever, de reavaliar. Algumas são arrogantes e presunçosas, né? Não admitem nunca que erraram, não admitem nunca que tomaram decisões erradas ou equivocadas, que aquilo que estavam imaginando era exatamente isso, imaginação, plano da cabeça delas. Não tinha nada a ver com o propósito de Deus, não tinha nenhuma relação com o plano de Deus. Era algo que a pessoa criou para si. Se por culpa dela ou por culpa de outros, nós não vamos entrar nesse mérito. E por isso nós vemos muita gente prostrada, porque se envolveu em atividades, se envolveu em práticas, né, que acabou contrariando o propósito de Deus, não faziam parte do plano de Deus para aquela pessoa, para aquele grupo, para aquela comunidade, para aquela instituição, para aquele membro do corpo de Cristo. Assim a pessoa se vê prostrada, caída, sem o devido tratamento, sem a devida consciência disso, a pessoa pode ser levada a uma estagnação. Estagnação. É claro que Deus não abandona ninguém, mas essa pessoa está murmurante, revoltada, né? Contaminada, magoada, ferida, né? Tudo dói, tudo ofende, ninguém presta, ninguém tem valor, né? Todos só pensam em dinheiro, ninguém vê o que realmente está acontecendo. Então é uma situação assim de desânimo, de descontentamento geral, de profunda angústia e aflição. Eu encontrei uma definição dessa depressão espiritual de assídia, num livro com esse nome mesmo, Assídia. Ele é do Bruno Faciotti. Bruno Faciotti é um padre estigmatino da ordem dos estigmatinos, eu acho que fala. É de um livro que foi escrito, né, foi traduzido para o português com base no livro de São Gaspar Bettoni, a editora Paulus. Gaspar Bettoni é o fundador dessa ordem dos estigmatinos, se eu não me engano é assim que fala, dos estigmatismos, voltada a uma vida espiritual. Sabemos que depois de algum tempo todas as ordens religiosas é, foram a, abrangidas pelo catolicismo e receberam também o sacerdócio, né? São padres também. Mas é uma ordem religiosa, é uma ordem espiritual. E nos conselhos dele para os jovens, né, nós encontramos alguma orientação. E essa definição de assídia, desse quadro de depressão, eu achei interessante. A assídia, ele descreve, sim, ele descreve a assídia como sendo um vírus, né? Ele diz o seguinte: a assídia é um vírus que corta as pernas e pouco a pouco vai sugando a energia, até levar a pessoa a uma lenta morte espiritual por asfixia, por paralisação progressiva, depois de tê-la conduzido aos prazeres mais vulgares e estomacais, e a uma triste depressão espiritual, cheia de insatisfações e de críticas a tudo e a todos. Eu gostei dessa definição, eu achei bastante interessante, eu achei bastante apropriado, né? Eu não citei aqui nos comentários, né? Mas muitas pessoas quando é, caem nessa frustração, nessa prostração, né? Nesse sentimento de insatisfação ou de fracasso, muitos tendem a voltar para o pecado, né? É,
na luta contra o pecado, né, na luta pela progressão espiritual, quando ela se depara com esse obstáculo, né, angustiada, magoada, frustrada, né, muitos se entregam a tudo aquilo que lutaram contra boa parte de suas vidas e acabam se contaminando também. É a visão e a descrição aqui. Não precisa chegar a tanto, né? Não precisa chegar a tudo isso, né? Os protestantes, os evangélicos, né, têm uma certa aversão a essa ideia de pecados capitais, né, os sete pecados, as sete virtudes. Mas o fato é que isso daí tudo foi extraído da Bíblia, tá? É tirado de um contexto dos ensinos do apóstolo Paulo e viram esses pecados aí como principais. Mas, para não desagradar, porque alguns irmãos, infelizmente, ainda são assim, de uma postura que os impede de absorver coisas boas, né, que existem em todo lugar, né? Os protestantes, os evangélicos falam mais de obras da carne, frutos do espírito. Vai ficar do mesmo tamanho, tá? E se você pegar as referências e fala de homem natural, homem carnal, homem espiritual, né? Usando as palavras do apóstolo Paulo, que usa essas expressões. Mas, às vezes, deturpa um pouco o ensino do apóstolo, né? Na pregação avivada, tal, lá, né? Desfala o que diz o apóstolo, ou joga uma certa tendênciazinha, né? Para ofender certas posturas ou aceitar certas outras, né? Esse é um dos fatores que leva à dificuldade, né? Aos problemas que as pessoas enfrentam, né? A, a, com- a, a compreensão inadequada, né? O ensino inadequado da palavra de Deus. Preconceito, por que ele não acaba? Porque como método de educação ele funciona, né? Todo mundo usa o preconceito como forma de educação dos filhos. Ah, cuidado com esse tipo de gente, né? Cuidado com aquilo. Mas por quê, pai? Não, porque essas pessoas são isso, isso e isso. Ah, então tá bom. Você já vai enraizando aquele medo, aquele ódio, aquela raiva, aquele desprezo, né? E o amor também. Não, vamos fazer por quê? Porque isso é bom, porque isso é saudável, né? É em grande parte nossa a culpa, né, pelos problemas que acabamos enfrentando no futuro, em relação aos obstáculos que podem causar essa derrocada na vida espiritual, se você procurar com calma, com dedicação, com sinceridade, você vai encontrar no passado, do passado às vezes próximo, uma série de ideias e de conceitos que não são, que não passam de preconceitos que te levaram àquela frustração. Por quê? Porque não corresponde à verdade da palavra de Deus, não corresponde à verdade, ao propósito da doutrina. É uma deturpação daquilo. Mas vamos prestigiar a palavra de Deus abertamente, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 19 ao 23. Nós temos duas listas também, duas listas das obras da carne e do fruto. Não são frutos, é um fruto, mas que se desenvolve de forma a abranger uma série de virtudes. As obras da carne são conhecidas. Quais são elas? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias. E o apóstolo não para nisso, né? E tudo que se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Há uma advertência muito séria na palavra de Deus. Eu concordo aqui com o Betone aqui. Eu concordo com ele, né? Essa estagnação, esse quadro depressivo pode levar a uma regressão, né? Pode levar a um comprometimento com tudo aquilo que a palavra de Deus considera ser desprezível
e que nós devemos abandonar e lutar contra e nos desfazer de todas essas coisas, né? E o apóstolo Paulo deixa claro, o escravo desses pecados, a pessoa que vive em função dessas práticas, essa pessoa não tem herança no reino de Deus. Não tem, não tem. Marco, mas a lista é abrangente, né? Imoralidade sexual, se fosse só a imoralidade sexual, mas na imoralidade sexual você volta lá ao livro de Levítico, lá você pega lá e abre, você vai ver, hã? Tem muita coisa, né? Impurezas, né? Libertinagens, idolatria, feitiçaria, mesmo no mundo hoje em que a ideia de feitiçarias, né? de magia, de bruxaria tem retomado fama, não é para o cristão. Não é para o cristão. O envolvimento com essas práticas não é para o cristão, né? O ódio, os ciúmes, o egoísmo, né? O pensar e por aí vai. Mas o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo deseja produzir frutos em nossa vida, é o propósito dele. Ele é o nosso consolador e é aquele que nos mantém vivos e que realiza, né, essa, esse frutificar, né? E ele fala aqui do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e diz: contra essas virtudes não há lei, ou seja, contra essas virtudes não há condenação. Então, ainda que a pessoa caia num quadro de prostração, o Espírito Santo não a abandonou. O Espírito Santo não a abandona assim tão facilmente. Mas essa pessoa não está frutificando. Ou seja, os frutos do Espírito estão sendo contaminados pelos frutos da carne, pelo pecado. O Espírito Santo frutifica, mas a pessoa contamina aquilo, né? A pessoa destrói e corre o risco de acabar se tornando, se transformando no inimigo, né, do Espírito Santo, tá? O risco de lutar contra o Espírito Santo, né? Todas as listas, então, foram extraídas da palavra de Deus, foram extraídas da Bíblia, tem o mesmo propósito, tem o mesmo objetivo, tem a mesma finalidade: advertir, orientar e estimular a pessoa aqui a se concentrar nas disciplinas corretas para o desenvolvimento adequado do fruto do Espírito, das virtudes, né? Das virtudes que nos trazem paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, paciência, né? Principalmente a paciência. Olha lá, a religiosidade, né? Na vida religiosa, né? Todos acabam passando por uma situação dessa. Mas o nosso intuito é falar do quê? Depressão espiritual. Depressão, se eu não me engano, até na terapia, os terapeutas têm uma expressão para esse quadro que envolve religiosos, né? Esse transtorno mental característico dos religiosos lá, para um tratamento específico. Mas eu não entrei nisso, porque isso daí também não é a nossa área. Então, espiritualidade, religiosidade, nós estamos falando aqui, né? Porque nós reconhecemos que a religiosidade ela é comum a toda a humanidade, né? O homem é um ser religioso, né? A pessoa precisa se esforçar muito para não ser religiosa. A espiritualidade é uma condição humana, né? Até pessoas que têm problemas com religião, não se consideram religiosas, algumas reconhecem a condição de espiritualidade humana, né? Reconhecem no ser humano um ser espiritual. Então, a religiosidade, vamos abordar o tema, né? Como falamos em religiosidade, nos vemos obrigados a abordar o tema ainda que de modo superficial. Não há acordo quanto à origem e o significado, né, da palavra religião. Não há muito acordo. E isso é óbvio, isso fica evidente, porque o número de práticas religiosas que existem, né, é muito grande, né?
Alguns falam que religião é um ato de religar, outros falam que é uma reflexão, outros têm uma outra ideia. Não se consegue achar uma origem exata, né, ou uma definição adequada para a palavra religião. Por isso nós vemos isso evidente pela diversidade religiosa que há no mundo, né? O cristianismo, ele se apresenta como uma religião exclusiva, né? O cristianismo, de fato, se arroga como conceito de verdadeira religião. Aí eu diferencio. Como busca, ele não difere em muita coisa, tá? Como busca, ele não difere, porque nós temos pessoas nas igrejas que não nasceram de novo, não passaram, não experimentaram pelo novo nascimento. Tem um grande número de pessoas que têm uma vida religiosa que é uma vida de busca. Agora, como resposta, eu entendo que o cristianismo ele é exclusivo. Como resposta à pessoa que foi encontrada por Deus, por Cristo Jesus, o cristianismo ele é absoluto. A manifestação religiosa cristã como resposta humana ao ato divino de resgatar do pecado, aí o cristianismo ele é diferenciado. A fé cristã ela é diferenciada. Em Cristo Jesus, nós temos resposta para praticamente tudo. Eu não posso dizer para tudo, porque eu não sei o que é esse tudo que as pessoas estão falando. Tá? Mas em Cristo Jesus nós temos resposta para a condição humana, para o pecado, para a esperança humana, né? Para a vontade de viver. Nós temos resposta para os nossos anseios, para as nossas perspectivas. Encontramos em Cristo Jesus o caminho para a vida eterna. Então, como resposta de vida alcançada por Deus, o cristianismo, na minha perspectiva, na minha opinião, ele de fato ele é exclusivo. Por quê? Porque ele rompe com todas as estruturas. O cristianismo rompe com todas as estruturas, né? Ele te tira do inferno e te joga na sala do trono de Deus, tá? Por um ato de fé. Nisso não tem. Em Cristo Jesus você é regenerado, justificado, santificado, tá? Não tem. Você é graciosamente amado, você é revestido pelo Espírito de Deus, você é habitado pelo Espírito de Deus, a sua vida passa a ser movida pela palavra e pela vontade de Deus. É o que nós temos declarado na nossa fé nas Escrituras. E na vida? Na vida, nós sofremos inúmeros reveses todo dia, diariamente. A nossa vida, a minha vida, não está à altura da fé que eu declaro. A minha vida não está na altura, no patamar da obra que Cristo realizou em meu favor. Tá? Não sou um fanático, não vivo alienado da realidade, não vivo ignorando as dificuldades, as fraquezas, as dúvidas. Né? Vivo pela fé, como a Bíblia nos declara. Mas dizer que a minha vida é perfeita, ou dizer que alcançamos a perfeição nessa vida, nunca me convenceram disso e eu nunca tentei convencer ninguém. Ou seja, apesar de não atingirmos nessa vida nunca o elevado padrão que Deus deseja, somos perfeitamente amados. Somos objetos do amor, da atenção do Pai em toda e qualquer circunstância da nossa vida, ainda que lutando contra determinadas paixões, sentimentos, emoções, ainda que lutando contra o ódio, né? Com ou sem razão, com ou sem motivo, né? Ainda que lutando contra a convicção de que precisamos, né, nos aprimorar, estar mais próximo do Senhor, somos objetos do profundo e perfeito amor de Deus, ainda que estejamos caídos, abatidos, não derrotados, não mortos, ainda que esteja oprimido, esteja humilhado ou deprimido,
Você não está morto, você não foi derrotado. Deus não se esqueceu de você, Deus não abandonou você, tá? Deus te ama com a mesma intensidade que você acha que somente o outro é objeto do amor de Deus. Que o outro é amado por Deus. Você, de Deus, só a tribulação, só a angústia, só a dor. Você está numa fase Jó, né? Deus está lutando contra mim, Deus está tentando me destruir, Deus tirou tudo de mim. Ainda que Deus tenha tirado tudo de você, não tirou tudo de você, você está vivo. Não tirou de você a graça, o amor, não tirou de você o espírito que te conduz a Ele, não tirou de você a esperança que está aí. Está um pouco, né, abatido, um pouco desanimado, mas você não foi esquecido. Então, nós falamos da religiosidade contra os ritos e formas, né, da diversidade religiosa, para dizer o seguinte: eu posso não concordar com você que me ouve quanto à sua prática religiosa. Eu posso não concordar com a sua prática, eu posso não concordar com o estágio da sua fé. Eu posso não concordar, tá? Mas eu entendo perfeitamente a sua necessidade de expressar a sua fé. Eu entendo a sua necessidade de estabelecer um relacionamento vivo com Deus, através do rito, que eu posso não concordar com o rito, mas eu entendo o que te motiva. Eu entendo o que te conduz. Estou falando aqui da espiritualidade humana, essa busca pela presença, pelo perdão, pela aceitação, né? Essa disposição em agir como forma de gratidão, eu entendo perfeitamente, ela é universal. Ela está em todo ser humano religioso. Ela atinge é, toda a religiosidade humana. Eu discordo com relação a certos ritos, eu discordo em relação a certas práticas que a Bíblia me orienta a não comungar, a não participar. Mas eu estou falando aqui da condição de espiritualidade, dessa busca de estar, estar junto, estar próximo, de receber perdão, de expressar a sua gratidão e o seu amor, né? E de cumprir as suas obrigações, né? De viver de forma a agradar ou agradecer a Deus através do seu rito, através da sua prática, através da sua vida. Isso eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente essa condição de espiritualidade, tá? Porque ela não é diferente em nenhum ser humano, tá? Então vamos lá. Aceitando isso, nós procuramos uma ideia, um conceito, nos comprometemos com um conceito de espiritualidade, de religiosidade que envolva o quê? O intelecto, a vontade e as emoções. Então, intelecto, vontade e emoções. João, capítulo 4, versículo 24, o Senhor Jesus declarou: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A espiritualidade humana, ela não envolve apenas o aspecto emocional ou o aspecto da vontade, da determinação ou a racionalidade. Não. A espiritualidade humana, como nós já declaramos aqui, envolve a intelectualidade, né, a vontade e as emoções. Então, na busca pelo desenvolvimento de uma espiritualidade equilibrada, né? Um tripé, três, um tripé é um ótimo equilíbrio, né? Intelecto, vontade e emoção. Algum desequilíbrio, tropeços, são decorrentes do quê? Alguns investem apenas na intelectualidade, né? Nós temos aí brilhantes escritores, pastores, mestres, né? São incrivelmente intelectuais. Alguns, como eu já falei, nesse quadro de depressão espiritual, que pode levar a um quadro de uma depressão clínica, né?
Eles negam, não pode médico, não pode remédio, porque a palavra de Deus é suficiente, isso, e isso. Tá, mas eu não concordo com isso. A palavra de Deus em nenhum lugar diz que você não pode procurar ajuda. E muito menos que você não pode procurar ajuda médica. Algumas pessoas são lançadas, é, permanecem na enfermidade, no desespero, na aflição, comprometem as suas vidas, a sua integridade física, a sua integridade emocional, né? Comprometem, arriscam até a vida dos seus familiares numa compreensão meramente, limitadamente intelectual e pode cair na falsidade. Outros se deixam dominar pela emoção. Ah, eu sinto que fui curado. Não. Se quem pode diagnosticar é o médico. Quem diz que você está doente é o médico, então você volta lá. É ele quem tem que dizer que você não está mais doente. Os sentimentos, as emoções são instáveis. Então, uma coisa sem outra, a fé seca, né, do intelecto, ou o emocionalismo vazio, por outro lado, né, são inimigos da verdadeira fé, que deve envolver uma compreensão intelectual, deve envolver as suas emoções e deve envolver também a sua vontade, né? A nossa vontade é um crescimento integrado, um crescimento equilibrado, que envolve o quê? Envolve em buscar ajuda quando necessário e reconhecer o fracasso quando ele ocorre. Não deu certo, não deu certo. Mas Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. A verdade declarada na palavra de Deus e a verdade também no conhecimento humano. Há muita verdade no conhecimento humano que podem nos beneficiar. Há muita coisa que Deus, o Espírito de Deus, deixou para toda a humanidade. Há um conhecimento, há um saber que pode ajudar a todos, né? Ninguém é chamado para ocupar um cargo de direção numa empresa porque memorizou a escritura, a palavra de Deus. A pessoa estuda, a pessoa se prepara, a pessoa se qualifica. Você não vai ser chamado para construir um prédio porque você acredita que é capaz de construir. Não, você precisa desenvolver essa fé. Essa fé precisa se transformar numa capacitação, não é isso? Por isso que as pessoas estudam, por isso que preparam, por isso que as pessoas ficam, se dedicam às suas profissões, ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento da técnica. É uma fé que leva a um envolvimento integral. E na vida espiritual também. A vida espiritual ela vai abrangendo todas as áreas da sua vida. Ela deve abranger todas as áreas da sua vida. A Igreja de Cristo, confiante nos ensinamentos bíblicos, acredita que o Senhor a, a beneficiou, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus investiu na igreja, né? Através de ministros, né? Dedicados e fiéis. Então, o Senhor abasteceu a igreja com ministros. Por algum motivo, parte dos fiéis ainda acredita que cabe quase que exclusivamente a esses ministros, né, uma vida de compromisso mais intenso, por assim dizer, com a espiritualidade. Ou seja, espiritualidade é coisa para o pastor, para o reverendo, para o missionário, para a missionária, para o padre, né, para a freira, né, para as irmãs lá das ordens religiosas, né? A pessoa ainda vive numa distinção entre secular e sagrado, né? Profano e sagrado, como se houvesse dois mundos ou duas realidades, né? O dia do sagrado é o domingo, né, para o cristão. O dia sagrado é o sábado para os judeus, a sexta-feira, né, para o islâmico. Outras eu não tenho, outras religiões, outras práticas, eu não tenho conhecimento de um dia específico. O domingo é um dia especial para o cristão, sim. É um dia do descanso do cristão, né, que deve ser dedicado
ao aprendizado, ao culto, à adoração, né? Aí transformaram também num dia de labor eclesiástico, né? De um ativismo religioso que, se a pessoa não tomar cuidado, não consegue nem descansar direito, de tanta atividade que se resolve. Mas, na verdade, a espiritualidade, ela deve ser desenvolvida por toda a igreja, por todos. Alguns foram colocados por Deus numa posição de orientação, de pastoreio, de cuidado, por uma questão de organização e de equilíbrio, porque senão a coisa desanda, né? Onde todo mundo. Porque o ministério não é uma desigualdade, né? Não tem no cristianismo não é uma questão de superioridade e inferioridade, mas há responsabilidades e atribuições diferentes para que a coisa funcione, para que a coisa ande. Por isso o apóstolo Paulo usou a ideia de corpo, né? O corpo de Cristo, a igreja como o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça e a igreja é os membros, né? Submissos a Jesus Cristo, né? Como o corpo em obediência à cabeça funciona adequadamente, tá? Ainda há essa ideia equivocada de que o serviço religioso também é um serviço de alguma forma superior, tá? Dividiu-se entre o sagrado e o profano, né? Ou o secular e o sagrado. E algumas pessoas imaginam que o serviço religioso, né? Ele é superior às demais atividades. Não, não é. Ele é tão importante quanto, mas superior ele não é. Não há motivos para isso. Essa é uma ideia equivocada de conceitos de, de religiosidade que domina, né, que tenta controlar a vida das pessoas. Principalmente quando se tentou usar a doutrina, né, o dogma, como coerção da fé. Muita gente tem vivido, fala, não, mas aqui é importante porque aqui tem doutrina, tem dogma, tem isso, tem aquilo. Na verdade, é uma, é um esforço de coagir a pessoa, né, de coação da fé, né? A ideia de que se você fizer é, isso da maneira como nós estamos determinando, você será salvo. É uma redução da verdade espiritual, né? É uma negação do poder de Deus, é uma negação do poder do Espírito Santo na sua capacidade, no seu compromisso de conduzir ao cristão a uma vida de maturidade, né? Então, onde você encontra tudo isso, você acaba encontrando o quê? Frustração, prostração, revolta, ódio, murmuração, abandono, não só da igreja, mas também parte de ministros, né? Ah, eu não falo disso. Mas quem é você para escolher o que vai falar? Até não era o Espírito Santo que guiava, que orientava? Seu compromisso não é com toda a palavra de Deus, seu compromisso não é com toda a doutrina, com todas as doutrinas. Ah, mas eu não. Você não tem que gostar, tem que falar. Não importa se você tem dificuldade ou não. Seu compromisso é com Deus, é com a palavra dele, não é com os seus sentimentos, com as suas emoções. Nós também. E nós também. A nossa vida, não importa a atividade que você desenvolva, se você pegar os ensinos da palavra de Deus, você verá que toda a atividade é importante aos olhos de Deus e ela pode ser revestida de disciplina espiritual, o viver para Deus. O viver para Deus nunca é o isolamento. A necessidade, às vezes, de alguma, de estar a sós, né? De estar consigo mesmo, de estar com Deus, né? Mas nunca é o isolamento. Não tem uma atividade que privilegie ninguém aos olhos de Deus. Toda a vida pode ser vivida como um ato de devoção ao Criador. Toda atividade humana pode ser revestida de espiritualidade e deve, para evitar o quê? Essa dicotomia, né? Não, aqui aqui é desse jeito. Não, na igreja, não, na igreja é assim. Aqui a coisa é assim. Mas e por que lá? Não, não vamos misturar, tá? Essa
dicotomia, dois valores, dois pesos, duas medidas, duas expectativas, duas perspectivas, é um dos principais motivos pelos quais as pessoas acabam desmoronando, né? Estabelecendo na sua própria mente, na sua própria vida, né? Na sua personalidade, no seu caráter, ideias e conceitos antagônicos. Se a sua, se a sua vida profissional não é compatível com a sua fé, você precisa rever ou a sua fé ou a sua vida profissional e tomar uma decisão. E tomar uma decisão. Né? Se o seu viver em comunhão no seu, no seu casamento, a sua família não é compatível com com a palavra de Deus, com a sua vida espiritual, você precisa rever. Você precisa rever. Se o seu relacionamento social não é compatível com a espiritualidade que você deseja, você precisa rever e tomar uma decisão, seja ela qual for. Nós torcemos para que você procure viver de acordo com o que você acredita, né? O que você acredita ser importante, o que você acredita ser relevante, do que você acredita ser um ato de obediência à palavra de Deus, tá? É importante abandonar essas ideias e esses conceitos, né? De sagrado, de espiritual, é só na igreja, é só no retiro, é só na vigília. Não. A sua vida é importante para Deus em todas as circunstâncias. E a necessidade de ser luz no mundo, ela se apresenta principalmente onde há trevas, né? Porque iluminar onde já está iluminado, né? Não fica muito difícil, tá? Então, abandonar essa ideia, né, de que há duas vidas, que há duas realidades, a realidade é uma só, ela se mistura, se confunde, tá? E é aí que você aprende a aplicar na sua vida o que está na palavra de Deus. Pegar da sua vida e levar para as disciplinas espirituais. Quando você é pai, você é mãe, você educou, você viu a dificuldade de se educar um filho. Somente um pai, somente um pai, uma mãe, tem essa ideia, esse conceito, essa perspectiva, né, de desejar o melhor, de aguardar o melhor e às vezes, né, se debater ou se confrontar com decisões que você entende equivocadas que vão trazer sofrimento e dor. Todo pai, toda mãe tenta evitar que os filhos sofram, né, mas não consegue impedir o sofrimento, porque as pessoas decidem as suas vidas, né, de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua liberdade de se expressar e de viver. Então, no viver como pai, como mãe, de ver as dificuldades que os seus filhos enfrentam, você compreende assim minimamente, né, a ideia de Deus que tanto ama, que chama para si, que deseja ter mais perto de si, né? Que deseja conduzir pelo bom caminho e ainda assim vê que nós somos arredios, teimosos, né? Como o, o pai ou a mãe oferecendo colo e o bebezinho está aprendendo a andar e ele quer descobrir ali o alcance das perninhas dele, sai correndo para lá, para cá, né? Quer que tropeça, cai, chora e você o socorre. Na vida diária, você aprende muitas lições para o crescimento, para a vida espiritual. E no empenho pelo desenvolvimento espiritual, você recebe muitas lições para aplicar no seu viver diariamente, tá? Esse é um caminho. Em Jesus Cristo, nós participamos de uma nova natureza, que abrange todas as esferas da experiência humana. Para um efetivo despertar para a renovação espiritual e resgate dos valores cristãos, é importante reforçarmos que a vida do cristão como um todo é serviço a Deus. É culto ao soberano e eterno Senhor, não importando se as pessoas, né, se a pessoa está ou não comprometida com o labor eclesiástico. Espiritualidade não é para o pastor só, para o padre, né, para o bispo,
o reverendo. Espiritualidade é uma responsabilidade de toda criatura que se compreende como um ente espiritual. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é um caminho. O exemplo de Jesus Cristo aqui, nós temos nos evangelhos de Mateus 26, 36 ao 46, Marcos 14 e Lucas. Um exemplo de Cristo numa situação angustiante, né? Pegamos aqui Mateus. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença de seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: E então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: Ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Os textos aqui, o texto da palavra de Deus, evidencia a humanidade perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeitamente humano, perfeitamente humano. E na sua humanidade, ele enfrentou situações de angústia, de desespero, de aflição, né? de pensamento, de sentimento de morte. E onde ele buscou forças, né? Onde ele buscou determinação, onde ele buscou o ânimo necessário para seguir em frente, com o Pai, na oração, na comunhão. Ele estava só, mas não estava isolado. Pediu a ajuda, o auxílio, a companhia de alguns discípulos, né? Mas dependeu única e exclusivamente de Deus. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos procurar ajuda, nós vamos procurar um braço amigo, um ombro amigo, mas estaremos dependendo exclusivamente do soberano Deus. E pode ter certeza, você não será abandonado, não será desamparado. Da tristeza, da angústia, né, do medo, da aflição. Jesus foi para a oração, quando ele saiu, ele chama os discípulos dele. Levantai-vos e sigamos, ou seja, vamos ao encontro daqueles que o estavam procurando. Ele não fugiu da sua missão, ele não fugiu do propósito estabelecido por Deus. Confiante, ele foi ao encontro daqueles homens. Os textos aqui que mostram a humanidade do nosso Senhor, né? Começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado, ele declara: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Na solidão, sem estar isolado, procurou por companhia, contudo dependeu unicamente de Deus. Suportou o silêncio do Altíssimo, aceitou a consumação do plano divino para a redenção da humanidade. O nosso Senhor não pecou. A condição de depressão, a angústia,
a aflição, o desespero não são necessariamente pecaminosas. Nosso Senhor não pecou. No momento em que veio o abatimento e a prostração, ele se entregou aos cuidados do Pai. Enfrentou o silêncio de Deus, porque ele sabia qual era a vontade e o propósito de Deus. Os discípulos dormiram e muitos, à semelhança dos discípulos de Cristo, estão adormecidos, tomados pelo esgotamento e perplexos com os acontecimentos do cotidiano. Por vezes, tomados pelo silêncio, né? Tomados pelo silêncio de Deus, angustiado com os ataques dos inimigos, né? E com os conselhos dos falsos amigos. Mas nessa condição, o que importa é o que Jesus disse para os apóstolos: levantai-vos e sigamos. O apóstolo Paulo também faz uma declaração semelhante, dizendo: desperta, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre tua pessoa. É importante considerarmos as palavras também do escritor aos Hebreus. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, não nos domina, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita, à destra do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. O apóstolo Paulo faz uma alusão ao escrito do profeta Isaías, a palavra de Isaías, no seu capítulo 60, diz assim: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória do Senhor raia sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face do Senhor, e a sua glória aparece sobre ti. A glória de Deus resplandece sobre a sua vida, mas você precisa se dispor à vontade, né? Levanta-te, ergue-te, coloque-se de pé. O exercício livre da vontade, né? Pense, reconsidere, né? Domine as suas emoções e sentimentos e se disponha a colocar-se em pé diante de Deus. O eterno Deus jamais abandona os seus, como nos dias da criação, as trevas cobrem a terra. Entretanto, a gloriosa presença do Espírito Santo venceu a escuridão, trazendo luz e vida sobre nós. Fomos chamados para uma viva esperança, conforme também declara o apóstolo Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que a esperança viva, para que a esperança viva se manifeste através das nossas vidas, precisamos adotar a postura correta, adequada, em pé, como aqueles que estão vivos e dispostos a aceitar a admoestação do apóstolo Paulo, que disse ao jovem Timóteo: por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus, que reavives o dom de Deus que habita em ti. Quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. O jovem Timóteo provavelmente estava perplexo, angustiado com tudo que enfrentava no seu ministério. Dúvidas e desânimo são tentações constantes. Não são poucos os que ouviram questionamentos levianos
de pessoas que torciam pela sua derrota, tá? Pessoas que foram e que são até hoje verdadeiros instrumentos de Satanás, e são pessoas que na verdade desprezam as disciplinas espirituais. Não desista. Não desista. A melhor sentença com duas palavras negativas. Uma sentença com duas palavras negativas. Não desista. O dom já foi dado. A vocação foi confirmada. O que estávamos experimentando nesse momento, o que estamos experimentando, o que experimentamos nesse momento não é compatível com o espírito que recebemos do Senhor. Espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Sabemos que a nossa mais intensa batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra as obras da carne. E também, da mesma maneira, né, devemos aprender a combater tanto as potestades espirituais contra os dominadores, resistir a eles firmes na fé, e também combater as obras da carne, para que frutifique, né, o fruto do Espírito na nossa caminhada, para que a natureza de Cristo se revele através das nossas vidas. Ora, as obras da carne são manifestas, nós já falamos sobre todas elas, né? A advertência do apóstolo Paulo, incisiva que é, não haverá herança. Não haverá herança para aqueles que vivem na prática das obras da carne. O reino de Deus não é conquistado através de um ato meramente declarativo, tá? O reino de Deus deve criar raízes no mais íntimo do nosso ser, no mais íntimo do espírito humano, como diz Paulo. Pois, por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Para encerrarmos essa apresentação, né, do enfrentamento, né, da depressão espiritual, nós precisamos e nós podemos orar como orou o nosso Senhor Jesus. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Confiante nas bênçãos de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, eu encerro aqui essa apresentação, certo de que Deus Todo-Poderoso te abençoará. Deus te abençoe. Até mais.